Muito boa tarde, eu sou o professor Evilásio Vitorino de Castro Assunção, sou professor das disciplinas que compõem o edital da prova da Ordem dos Advogados do Brasil. E nesse sentido, nós vamos ministrar hoje, dando sequência às aulas anteriores, o Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil. Eu tratarei hoje dos artigos 1º ao 5º da Lei 8.906/94, que é o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. Vou falar da atividade da advocacia. No seu artigo 1º, compõe o seguinte: são atividades privativas de advocacia. O artigo 1º diz que são os atos privativos da atividade de advocacia no estágio atual, ou seja, no presente momento, apenas os advogados legalmente inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil, que podem praticá-los. Praticá-los o quê? Esses atos, sob pena de exercício ilegal da profissão. Agora, a petição, o contrato de prestação de serviço feito entre o advogado e o cliente, o parecer, são atos isolados, que fazem sentido quando integrados à atividade da advocacia. Então, nesse artigo 1º, o comando do Estatuto, ele trata das atividades privativas, ou seja, aqueles atos que somente o advogado inscrito nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil poderão exercê-los. Aqueles que não são advogados, não inscritos nos quadros, como diz lá no artigo 8º, eles não poderão praticar esses atos, porque se eles praticarem, todos os atos serão nulos. Ainda no artigo 1º, o inciso 1º, diz o seguinte: a postulação a qualquer órgão do Poder Judiciário e aos juizados especiais. Nós sabemos que o advogado, ele pode atuar em qualquer instância do Poder Judiciário, mas nesse inciso ele citou no seu caput a qualquer. O Supremo Tribunal Federal já se manifestou através da ADI 1127-8 que esse termo a qualquer, ele não poderá ser constituído. Por quê? Porque ele foi declarado pelo Supremo inconstitucional. Por quê? Qual a razão? Porque realmente o advogado não está obrigado a atuar a qualquer órgão do Poder Judiciário. Por exemplo, professor, cite um caso aí, vou citar apenas um: juizados especiais. Lá nos juizados especiais, como prevê a Lei 9.099 de 95, prevê que as causas ajuizadas no juizado especial cível, com valor até 20 salários mínimos, as partes não precisam do profissional técnico, do advogado. Portanto, este dispositivo, que já foi assunto de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, é bem recorrente. Ou seja, o advogado não precisa atuar em todos os órgãos
do Poder Judiciário. No inciso 2 do artigo 1º, ele diz que as atividades de consultoria, assessoria e direções jurídica ou direção jurídicas. A direção, coordenação, chefia de qualquer serviço que envolva manifestação de caráter jurídico só pode ser desempenhada por advogado, legalmente habilitado. Então, qualquer setor, privado ou público, que detenha departamentos com essa finalidade de atividade, consultoria e assessoria e direção jurídica, necessariamente deverá estar envolto advogado para manifestar, para dar parecer nos documentos exigidos pelo órgão ou pela empresa. Agora a consultoria jurídica, falando da consultoria jurídica, o advogado pode prestar consultoria a clientes privados ou públicos. É uma rotina do advogado prestar consultoria jurídica. Às vezes, uma empresa nos procura para dar suporte jurídico para alguma demanda. E aí, o advogado ou a sociedade de advogados poderá, assim, manifestar essa consultoria. Já a assessoria jurídica é uma espécie de gênero da advocacia extrajudicial, ou seja, fora do processo, né? Pode ser pública ou privada, que perfaz auxiliando quem deve tomar decisões, realizar atos ou participar de situações de efeitos jurídicos. A assessoria jurídica já tem um foco mais de parecer jurídico, principalmente para aqueles atos extrajudiciais. Compreende-se como atos extrajudiciais é aquele ato que não está dentro do processo judicial, está fora do âmbito judicial. E já a direção jurídica, especificamente, tem o significado de administrar, gerir, coordenar, definir diretrizes. Ou seja, na direção jurídica, o gestor necessariamente deve ser um advogado. Necessariamente deve ser um advogado. E aí ele pode desenvolver o seu ofício. Agora vamos para o parágrafo 1º deste artigo 1º. Não se inclui na atividade privativa de advocacia a impetração de habeas corpus em qualquer instância ou tribunal. Por quê? O habeas corpus é uma ação judicial que tem cunho constitucional, é um remédio constitucional e vai tratar da liberdade pessoal das pessoas. Então, necessariamente, não há necessidade de um advogado para impetrar um mandado de segurança para impetrar um habeas corpus, ação de habeas corpus. Mas eu recomendo que, sempre que for necessário, mesmo que o advogado não esteja necessariamente obrigado a atuar como patrono da parte, eu recomendo que a parte, no caso do habeas corpus, quando houver uma prisão considerada abusiva, que ele procure um advogado. Porque o advogado, de uma certa forma, tecnicamente, ele vai proceder uma redação técnica, jurídica,
ao juiz. Mas, como se trata de um remédio constitucional e é uma ação judicial constitucional, está prevista na Constituição Federal, não há necessidade de um advogado. Então, toda vez que um agente, um cidadão, uma pessoa, se sentir lesada do seu direito, da sua liberdade, ele poderá impetrar uma ação judicial de habeas corpus, em qualquer instância. Vamos para o parágrafo 2º do artigo 1º. Os atos e contratos constitutivos de pessoas jurídicas, sob pena de nulidade, só podem ser admitidos a registros nos órgãos competentes quando visados pelo advogado. É muito importante a participação do advogado nesses atos constitutivos. Por quê? Porque subentende que toda vez que um detentor for constituir uma sociedade, uma empresa, uma igreja vai constituir o seu estatuto, a sua norma, é bom que seja analisado tecnicamente, revisado por um advogado. Até a própria lei que trata das empresas, que é a Lei 8.934, 94, aliás, no bojo do seu conteúdo, manteve essa obrigatoriedade para que os atos constitutivos de criação, de mudança de regras, sejam visados. Ou seja, visado significa dizer que o advogado leu. E não basta só o advogado ler. Ele deve analisar a contextualização da norma, do contrato, né? Para que não haja futuras nulidades a este documento. Agora vamos falar do parágrafo 3º do artigo 1º. É vedada a divulgação da advocacia em conjunto com outra atividade. Isso é muito importante. A atividade da advocacia é uma atividade sui generis. Ela não pode ter vínculo mercantilista, mercancia. Ela precisa ser uma atividade onde o cliente, ao ser examinado, conversado com o seu advogado, deve ter o direito do sigilo, da privacidade. Então, o escritório de advocacia, junto com outro escritório ou junto com outro departamento, que envolvam pessoas conversando, se inteirando, não pode haver esta falta de privacidade do cliente com o advogado. Por isso que é vedada a divulgação da advocacia em conjunto com outra atividade. Significa dizer que é vedado funcionar o mesmo espaço entre a advocacia e, por exemplo, uma empresa de contadoria ou de contador. Então, é vedado pela lei. Agora vamos para o artigo 2º. O artigo 2º, ele diz o seguinte: o advogado é indispensável à administração da justiça. Que coisa legal, né? O advogado, o constituinte originário, já no bojo do nascedouro da proposta da Carta Política de 88, inseriu
no corpo da Constituição Federal, isso está previsto especificamente no artigo 133, que o advogado tem função especial, essencial, para a administração da justiça. O advogado, juntamente com o magistrado, juntamente com o promotor público, que é o Ministério Público, eles devem trabalhar em igualdade de condição, paridade de armas. Cada um com seu papel. O advogado, defensor do seu cliente. O magistrado preside o processo. E o promotor, dentro das suas institucionalidades que a Constituição lhe deu. Está no artigo 129. Então, o papel do advogado é indispensável para a administração da justiça. O advogado tem um papel de cooperação e todos os atos do advogado devem ser respeitados pelo magistrado, fazendo com que haja uma harmonização entre eles. No parágrafo 1º do artigo 2º, ele diz o seguinte: no seu ministério de qual? Dentro da advocacia, o advogado presta serviço público e exerce função social. Então, o advogado particular, que não é advogado público, no exercício da função de advogado, ele está prestando um serviço público. Chama-se munus público. E está exercendo, ao mesmo tempo, uma função social. O que é função social? É buscar uma lei que venha pacificar os direitos do seu cliente, harmonizando assim o entendimento daquele caso. Muito legal. Nós temos aqui um excerto do Martínez Val, que ele diz o seguinte: a advocacia, isso é um excerto lá deste comentarista civilista, Martínez Val, ele diz o seguinte, aspa, a advocacia é uma profissão tremendamente pública, ante cuja radical publicidade desnuda-se, minuto a minuto, a intimidade da alma, mais do que qualquer outra. Ele quer dizer, aqui o Martínez, ele quer dizer que a advocacia, ela, mesmo que seja particular, ela tem função pública, porque ela presta, a advocacia pública, a advocacia, ela presta um munus público, ou seja, o encargo fundamental para a sociedade. Vamos falar agora do parágrafo 2º. No processo judicial e no processo administrativo inserido pela Lei 14.365 de 2022, que agora serve tanto para o processo judicial como para o processo administrativo, o advogado contribui na postulação de decisão favorável ao seu constituinte, ao convencimento do julgador, e seus atos constituem munus público. O que o legislador ordinário quis trazer como uma prerrogativa do advogado? Que quando o advogado particular for postular uma ação em favor do seu cliente, que ele seja favorável
ao seu constituinte, ou seja, que ele vá fazer uma defesa que venha a proteger o seu cliente diante de uma demanda. Por exemplo, no processo judicial, o advogado, quando estiver diante do juiz e do promotor público, que é o Ministério Público, ele deverá trazer julgados, precedentes, legislações que vá satisfazer o convencimento. É importante a gente falar aqui sobre convencimento. Convencimento é igual persuasão, não é forçar o juiz a julgar como se o advogado tivesse ameaçando, tivesse forçando. Mas o convencimento é para levar ao magistrado e ao Ministério Público, que são seus pares, a melhor tese jurídica em favor do seu constituinte. Quem é o constituinte? O seu cliente. Então, essa lei 14.365, 2022, trouxe como renovo esta prerrogativa para o advogado, tanto no processo judicial como no processo administrativo. Agora vamos falar sobre o parágrafo 3º, que diz que no exercício da profissão, isso é muito importante, não é fora do exercício, é no exercício da profissão, ou seja, quando o advogado estiver atuando no processo, o advogado é inviolável por seus atos e manifestações, nos limites da lei. Isso quer dizer que o advogado, ele poderá trazer seus argumentos jurídicos, trazer suas provas lícitas, bem como trazer as suas manifestações, assim como ele bem aprouver, desde que seja dentro dos limites da lei. Ele não pode exceder os limites da lei. Dá um exemplo, professor. Trazer uma prova ilícita, trazer uma testemunha falsa, trazer uma situação que vá induzir o magistrado, mas que ele traga dentro do seu convencimento das suas provas e dentro das suas prerrogativas de inviolabilidade que a lei lhe dá. Nós vamos ver muito isso lá no artigo 7º e 31, quando nós estivermos falando sobre a inviolabilidade do advogado. Nós vamos trazer com mais ênfase sobre tudo isso. Mas o cerne da questão é que esse parágrafo ele está dizendo o seguinte: no exercício da profissão, ou seja, na atuação do munus público do advogado, ele é inviolável nas suas manifestações e palavras, desde que seja dentro dos limites da lei. Para que haja um ambiente sadio, para que sejam explicitados ao magistrado aquilo que o advogado quer trazer. Agora vamos falar da inserção do artigo 2º, a linha A, que foi inserido pela Lei 14.365 de 2022, que diz o seguinte: o advogado pode contribuir com o processo legislativo e com a elaboração de normas jurídicas no âmbito dos poderes da República. O que o legislador ordinário quis inovar com esse artigo? É que o advogado e a sociedade de advogados
poderão contribuir com contribuições jurídicas para melhorar, aperfeiçoar o processo legislativo. Por exemplo, se a Câmara dos Deputados, através do seu órgão competente, convidar um advogado para dar um parecer, ele está amparado por essa lei que lhe deu este ofício de poder contribuir para o processo legislativo. Assim como nós temos no processo civil, por exemplo, a cooperação, né, das partes, né, a cooperação dos entes, dos órgãos, assim também agora nós temos dentro da advocacia esse ofício emanado por esta lei. Eu achei particularmente muito importante, porque nós conhecemos, através da mídia, que muitas leis no passado, principalmente as leis distritais, aqui do Distrito Federal, muitas leis do passado eram consideradas inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque não tinha um aporte jurídico. Muitas vezes se fazia uma lei para atender conveniência de A e B. Não era uma lei técnica, uma lei eminentemente jurídica que viesse a satisfazer os anseios da comunidade. Então, com este renovo, com essa inclusão dessa norma, agora os poderes da República têm esse privilégio de convidar renomados advogados que muitos poderão contribuir para que as leis constituem leis técnicas, leis bem elaboradas, para não sofrerem inconstitucionalidade por parte do órgão supremo. O legislador está de parabéns, porque é inédito essa iniciativa e que no passado já foi muito problemático. Mas agora vamos ver o que vai acontecer. Bem, dando sequência, no artigo 3º da Lei 8.906, ela diz o seguinte: o exercício da atividade de advocacia no território brasileiro e a denominação de advogados são privativos dos inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil. O que isso quer dizer? Quer dizer que o exercício da atividade de advocacia, ela tem no seu cunho atos privativos daqueles que são inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil. Então, como nós já falamos no passado, no início lá da aula, todos os atos que sejam praticados por pessoa não inscrita nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil, naturalmente, esses atos serão nulos, porque a lei assim o determina. No parágrafo 1º do artigo 3º deste comando legal, ele diz o seguinte: exerce... Então, só para fechar, para deixar sem dúvida o comando do artigo 3º,
Só voltando aqui rapidamente, ele diz o seguinte: o exercício da atividade de advocacia no território brasileiro e a denominação de advogado são privativos dos inscritos na Ordem dos Advogados. Então, só para fechar, o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, ele caracteriza, ele conceitua que o advogado é o bacharel em direito. Bacharel em direito. Inscrito no quadro de advogados da OAB, que realiza, atividade de postulação ao Poder Judiciário. Então fica aqui bem caracterizado que somente o advogado pode postular na instância do Poder Judiciário. Agora sim, vamos continuar. Parágrafo 1º do artigo 3º. Exerce atividade de advocacia, sujeitando-se ao regime desta lei, além do regime próprio, a que se subordinam os integrantes da Advocacia Geral da União, da Procuradoria da Fazenda Nacional, da Defensoria Pública e das Procuradorias e Consultorias Jurídicas dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, e de suas respectivas entidades de administração indireta e fundacional. O que isso quer dizer? Quer dizer que com a promulgação da Constituição Federal de 1988, algumas funções públicas podem, o advogado, no cargo, pode exercer a função de advogado. E ficou bem caracterizado que, por exemplo, nós vamos citar aqui claramente, o advogado-geral da União, ele pode, no exercício do cargo, ele pode exercer o cargo de advogado para atender às demandas do órgão, da União, por exemplo. Bem como os procuradores, dos estados e dos municípios, desde que haja previsão legal nas edições de leis complementares. Eu falo leis complementares porque tem que estar prevista nas leis complementares ou na lei orgânica, do município. Para ficar bem claro que não são todos os cargos que poderá exercer o cargo de advogado, porque depois nós vamos ver lá no artigo 28, 29 e 30, sobre os advogados que estão impedidos, suspensos, ou que eles sofreram sanções, então eles não poderão exercer a advocacia. Dando continuidade, o parágrafo 2º diz o seguinte: o estagiário de advocacia. Isso é importante o aluno estar bem atento, porque na prova da FGV, como é uma prova muito bem elaborada, a FGV ela tem esse cuidado, o corpo da banca estão de parabéns. As provas do exame da ordem, elas são muito bem elaboradas. Elas não são provas de peguinha, mas o aluno precisa estar atento a detalhes. Por exemplo, ele diz aqui, o comando da norma diz, o estagiário de advocacia, mas aí na prova vem o estagiário de advogado. Então são detalhes bem pequenininhos, mas isso não é pega. A banca da FGV não traz questões de peguinha. São provas eminentemente sábias, técnicas, cientificamente. Então é importante o aluno ler o contexto da lei, porque nessa prova do estatuto, ela geralmente, a banca traz da literalidade da lei, como está escrita a lei. Então o estagiário de advocacia
regularmente inscrita onde? Nos quadros lá na OAB. Pode praticar os atos previstos no artigo 1º, na forma do regulamento geral, em conjunto com o advogado e sob a responsabilidade deste. O papel do estagiário é aprendizado. Isso nós vimos quando nós passamos pela academia, que o papel do estagiário, ele é um processo de aprendizagem. Ele está ali para aprender a conhecer o rito dos processos, o seu curso. Então, é um papel bem específico. Então, o estagiário, segundo a norma, ele pode praticar alguns atos. Não é isso que está explícito na norma. Por exemplo, que ato, professor, o estagiário pode praticar? Ele pode requerer carga do processo, tirar cópia, participar das sessões de júri, desde que esteja acompanhado do advogado titular, mas de uma forma bem simplista, de uma forma que as responsabilidades caem sobre o advogado que está sendo o seu tutor, o seu representante. Então, o papel do advogado, do estagiário de advocacia, tem funções, eu diria, funções limitadas. Vamos ver o que diz o artigo 3º-A. Os serviços profissionais de advogado, os serviços profissionais, isso é muito importante, esses termos, os serviços profissionais de advogado, são, por sua natureza, técnicos e singulares, quando comprovada sua notória especialização nos termos da lei. Esse artigo dessa lei, ele foi inserida pela Lei 14.039 de 2020. É fundamental este artigo da lei. Por quê? Porque o campo de trabalho, né, foi aberto para alguns advogados. Mas ele especifica aqui que os advogados deverá mostrarem no seu parágrafo único: considera-se notória especialização o profissional ou a sociedade de advogados cujo conceito do campo de sua especialidade, decorrente do desempenho anterior, ele possa desenvolver estudos, experiências, publicações, organizações, aparelhamento, equipe técnica e outros requisitos relacionados com suas atividades. O que quer dizer esse artigo com o seu parágrafo único? É que a administração pública poderá estar requerendo, convocando esses profissionais que detêm esse conhecimento de notória especialização, cujos estudos técnicos sejam promovidos. E é importante que é de caráter temporário, quando a administração pública necessitar de um serviço de expert, sob a orientação de um profissional, né, da área da advocacia, a administração poderá estar convocando esse profissional e, mais importante, não precisa de licitação pública. Não precisa passar pela lei de licitações. Como se trata de um serviço especial, a administração pública, especial e temporária, a administração pública poderá estar requisitando deste profissional esses serviços. Vamos para o artigo 4º. Artigo 4º. São nulos os atos privativos de advogado praticados por pessoa não inscrita na OAB,
sem prejuízo das sanções civis, penais ou administrativas. No seu parágrafo único do artigo 4º, diz o seguinte: são também nulos os atos praticados por advogado impedido, no âmbito do impedimento, suspenso, licenciado ou que passar a exercer atividade incompatível com a advocacia. O que isso quer dizer? Que todos aqueles atos produzidos, praticados em processos de profissionais que estejam não inscritas na OAB ou que estejam impedidas, suspensa ou licenciada, não pode exercer esses atos, porque se exercerem esses atos, serão considerados nulos. Não é anulável. Anulável é uma situação. Serão nulos todos esses atos. Então, é muito importante, quando o cliente for requisitar um serviço de um profissional, que ele examine a situação do advogado, a sociedade, porque a nulidade, ela traz consequências. Por exemplo, vamos ver aqui esse ato de anulabilidade. Vamos ver o que traz de consequência, né? A nulidade, por ser de pleno direito, pode ser declarada de ofício. O juiz declara de ofício. É uma prerrogativa do magistrado. Pode ser provocada por qualquer interessado ou pelo Ministério Público. Qualquer pessoa, ao tomar conhecimento que aquele advogado, aquele profissional está atuando naquele processo que não preenche os requisitos da lei, pode contestar em juízo. É imprescritível esses atos de anulabilidade, de nulidade absoluta, é imprescritível, ou seja, a qualquer tempo que for descoberto, ele será nulo. Não se ratifica pela parte interessada. Não convalesce com o tempo. Apaga, ao ser declarada, os efeitos produzidos ab initio. Não pode ser suprida ou sanada. Então, as consequências são irreparáveis. Então, o cliente tem que fazer essa observação, tem que pesquisar se o advogado está quites com os registros cadastrais da OAB. Artigo 5º. O advogado postula em juízo ou fora dele, fazendo prova do mandato. O mandato é um instrumento privado que o cliente dá para o seu patrono ajuizar, postular em juízo, representando ele. Então, é muito importante. O advogado, ele não pode atuar sem o devido mandato, sem a procuração. Nós vamos ver aqui que alguns casos, muito raros, ele pode atuar. Mas nós vamos conhecer a regra geral, que o advogado, ele deve postular em juízo com a prova do mandato. O que é o mandato? É a procuração. Sobre os poderes, nós vamos falar mais à frente. Então, vamos ver o parágrafo 1º que diz: o advogado, afirmando urgência, pode atuar sem procuração, obrigando-se a apresentá-lo no prazo de 15 dias, prorrogar por igual período. Então, quando houver uma emergência, uma urgência do caso, o advogado postula ao magistrado aquela determinada demanda em favor do seu cliente, dizendo que ele está, naquele momento, sem a prova do mandato judicial, mas que ele vai apresentar no prazo constituído na lei, que é 15 dias, prorrogável por mais 15 dias. Agora, nós temos também o parágrafo 2º, que diz: a procuração
Procuração nós já vimos que é o mandato, né? Mandato judicial, não é mandado. Mandado é outra coisa. É mandato. A procuração para o foro em geral, habilita o advogado a praticar todos os atos judiciais, em qualquer juízo ou instância, salvo os que exijam poderes especiais. Isso quer dizer o seguinte, que a procuração, que tem o termo para o foro em geral, o advogado pode atuar em qualquer ato. Agora, tem alguns poderes que são especiais. Quais são esses poderes? Desistir da ação, acordar, né? Receber precatórios. Nesses casos, e outros, né? São vários. Nesses casos, o advogado deverá ter uma procuração com poderes especiais. Agora, tem um fator aqui interessante, que é a ação rescisória. A ação rescisória está lá no artigo 966 do Código de Processo Civil, que a ação rescisória, como é uma ação autônoma e a finalidade da ação rescisória é para desconstituir uma sentença que já transitou em julgado na instância inferior, essa procuração, esse mandato deverá ser uma procuração especial, porque senão não vai ser possível o advogado atuar. Mas fora isso, é normal. O advogado, vamos para o parágrafo terceiro. O advogado que renunciar ao mandato continuará durante os 10 dias seguintes à notificação da renúncia a representar o mandante. Quem é o mandante? É o cliente. Salvo se for substituído antes do término desse prazo. Isso quer dizer o quê? Que o cliente, ao ser notificado com comunicação via AR, aviso de recebimento, o advogado, ele ainda tem 10 dias após essa comunicação para atuar no processo, para que o cliente não fique com prejuízo. Se o cliente, durante esses 10 dias, ele constitui um novo advogado, então aquele prazo cai por terra. No parágrafo 4º, ele diz o seguinte, que as atividades de consultoria e assessoria podem ser exercidas de modo verbal ou por escrito, a critério do advogado e do cliente, e independem de outorga de mandado ou de formalização por contrato de honorário. Isso quer dizer o seguinte, que agora essa lei 14.365 de 2003 flexibilizou, né? Isso vai depender muito das partes, entre cliente e advogado. Essa formalização, ela pode ser escrita ou não. Bem, eu espero que eu tenha contribuído hoje com essa aula magna. E a fonte que eu trouxe desta aula magna foi de Paulo Lobo. O título é Comentários ao Estatuto da OAB, editora Saraiva, 15ª edição, o ano de 2023. Eu aconselho a você, meu candidato, minha candidata, a adquirir essa obra, que é uma obra muito importante para o enriquecimento da sua biblioteca. E não só da sua biblioteca, do seu conhecimento jurídico. Próxima aula, nós vamos ministrar Regulamento Geral da OAB. Mas antes, meu prezado candidato, minha prezada candidata ao exame da ordem, eu gostaria de pedir a você que aponte o seu celular para o nosso QR Code, que está aparecendo na sua tela. Ao apontar o seu QR Code para a nossa telinha, este QR Code vai direcionar você
para os nossos endereços. Quais são os endereços? Do WhatsApp, do Instagram, do canal YouTube, onde estão postas todas as aulas que compõem o edital da prova do exame da ordem, o site do nosso escritório. Lá no nosso site nós temos a nossa localização, os nossos telefones, bem como artigos jurídicos que vão enriquecer o seu conhecimento. São artigos atualizados que este professor escreve para você, meu candidato e minha candidata. E ainda vai direcionar ao nosso e-mail, o nosso endereço eletrônico, que inclusive, se você ficou com dúvida de algum questionamento sobre o conteúdo desta aula, nos escreva no nosso endereço eletrônico, que consta no nosso site, para que você seja respondido no menor espaço de tempo. Eu quero agora agradecer a sua atenção, você, candidato, você, candidata, e que você busque conhecer, ler todas as leis que eu anunciei aqui nesta aula, bem como seus artigos, para que você vá se familiarizando com os termos jurídicos, para que no dia da prova do exame da ordem você esteja afinado, afinada para responder a todas as questões da prova do exame da ordem. O meu muito obrigado e até a próxima aula.